Certamente você já ouviu falar sobre tematização da prática e é sobre isso que eu quero conversar com você. Ainda tem dúvidas, não sabe como fazer ou ainda não pensou em formas de implementar isso na sua ação? Então vem para o papo de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olá, formador! Tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal Papo de Formador. Hoje eu quero falar com você a respeito do conceito de tematização da prática. Já ouviu falar nesse conceito? Já ouviu falar nesse instrumento de formação de professores? Bom, a primeira vez que eu tive contato com esse instrumento, com esse nome, foi ao ler o livro O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem de Thelma Weiss. Este livrinho foi o primeiro livro que me apresentou esse conceito que até então eu não entendia, eu não sabia o que era. A autora neste livro diz o seguinte: o trabalho de tematização é uma análise que parte da prática documentada para explicitar as hipóteses didáticas subjacentes. Chamamos a esse trabalho tematização da prática porque se trata de olhar para a prática da sala de aula como um objeto sobre o qual se pode pensar. Esse trecho que eu acabei de ler foi o primeiro contato que eu tive com o conceito de tematização da prática. No começo, tudo que eu procurava me levavam para pensar que essa tematização ela acontecia dentro de um único formato, que era a gravação de aulas. Mas ela me trazia uma ideia que era muito mais importante para mim do que a própria prática, a própria ação em si. E são essas ideias que eu quero compartilhar com vocês. Tematizar a prática traz uma experiência, promove uma experiência muito importante para nós que somos educadores. Para você que atua na formação continuada, para você que atua na formação inicial com professores, você tem a oportunidade de fazer com que este professor, sujeito do seu saber, consiga se distanciar da sua prática, de forma que ele consiga analisar, interpretar e refletir sobre aquilo que desenvolve, por que desenvolve, como desenvolve. Uma coisa que para mim foi importante é que antes de fazer qualquer tematização da prática, eu preciso compreender qual é a função dessa tematização no meu fazer. Por que eu deveria propor ou poderia propor uma tematização da prática, sendo que tem outras tantas estratégias que eu poderia utilizar? E a primeira delas foi a que eu acabei de falar. Como que eu posso fazer com que o professor se distancie da sala de aula, daquele espaço, da sua ação e consiga fazer uma análise mais racional, mais consciente do seu fazer? O processo de formação de professor passa pela consciência prática, consciência sobre aquilo que ele faz, sobre aquilo que ele desenvolve. E cabe a nós que somos formadores atuar para que esta consciência venha à tona. Uma outra questão que precisa ser compreendida por nós que somos formadores também está aqui nesse livro e eu quero ler para você. A autora diz o seguinte: para ser tematizada, a prática do professor precisa estar documentada. Essa documentação, que deve ser feita por atividade, pode ser realizada de diferentes formas. E aí a autora traz algumas sugestões. Então, quando você for pensar na possibilidade de tematizar a prática de algum professor ou de um grupo de professores ou promover um momento de troca e análise conjunta sobre determinadas práticas, é preciso pensar na forma em que essa prática vai estar documentada. Pode ser em forma de relato, pode ser em forma de vídeo, de gravações, aquilo que for mais apropriado para a sua equipe. Mas não se esqueça, formador. O espaço da sala de aula é o espaço do professor, que precisa ser respeitado. Então, formador, se o seu grupo ainda não está preparado para uma gravação, mas tematizar a prática é uma ação importante para você, para a sua escola, para o espaço onde você está, pense em formas, em alternativas que você consiga desenvolver. Olhe para a sua equipe e respeite o espaço dela, respeite o desenvolvimento desses profissionais, respeite o estágio da sua profissionalidade. É preciso ter sensibilidade para enxergar isso. Lembra? Já falamos sobre isso. Eu preciso olhar para a minha equipe, reconhecer as características que ela tem e aí pensar naquilo que é mais apropriado num determinado momento. Talvez você consiga começar com relatos de prática, começar com depoimentos e depois vá avançando para momentos de gravação.
Em outras situações, quando eu atuava com a formação de coordenadores pedagógicos, eu indicava que escolhesse aquele professor que tinha um perfil mais aberto, que estaria à vontade para permitir a gravação das suas aulas. Então, talvez você tenha algum professor que seja um parceiro, que te ajude a experimentar essa estratégia. Eu trouxe exemplos, eu estava falando até agora, de aspectos muito ligados à formação continuada. Mas a tematização da prática seria uma estratégia extremamente rica para quem trabalha com a formação inicial de professores, que permita aos futuros professores enxergar sob diferentes óticas o seu fazer, aquele conhecimento que está sendo construído, aquelas práticas que estão sendo implementadas. Promover o distanciamento do professor que está em processo de formação também vai permitir que ele faça uma leitura mais consciente do seu fazer. Acho que vale a pena experimentar. E se você já faz isso na formação inicial ou continuada, vem contar pra gente, conta um pouquinho da sua experiência, escreve aqui no comentário, me mande um e-mail, vamos trocar uma ideia? Tematizar a prática já é uma realidade aí onde você trabalha? Vem contar pra gente então. Até o próximo vídeo.